It's there la maris succurre cadenti surgereque cura popolo tu genuisti natura mirante tuum sanctum genitorem Virgo prius ad posterius Gabrielis amore sumensi ludrave peccatorum miserere. Evangelho de Lucas. Texto e comentário. Leitura facilitada. Por Mauro Odorício. Editora Ave Maria. Canal Le Conde. Paixão e ressurreição de Jesus. Capítulos 22 a 24. Últimos capítulos. A paixão e a ressurreição foram, no início, o centro da pregação apostólica. Foi pregada, celebrada, rezada. As primeiras tradições e fontes que abasteceram o texto evangélico foi a narração do mistério pascal. Lucas apresenta este mistério único como centro e ponto alto da mensagem do Senhor. Comparando a narração feita por Lucas com as demais, notam-se características particulares. Omite os fatos mais chocantes ou os trata brevemente. Ajunta outros. Em sua narração, os acontecimentos vão se sucedendo sem distrações, sobressaindo a figura inocente e sofredora de Jesus. Por meio de seus asseclas, Satanás parece exercer pleno poderio. Tudo inicia com a conspiração contra a vida do Mestre, passando depois para a intimidade comovente da última ceia, a agonia no horto e a injusta prisão, com as sucessivas sessões em tribunais venais. O ponto alto é o Senhor na cruz. A ressurreição poderia parecer um final feliz num mar de dores. É nela que o discípulo vai descobrir a própria ressurreição. Capítulo 22. Conspiração contra Jesus. Já muitos inimigos haviam planejado eliminar o Senhor. Nada podendo fazer contra as ideias dele, procuram matá-lo. Satanás, que se afastara depois da tentação no deserto, até o momento oportuno, retoma seu lugar, servindo-se num primeiro momento de um dos íntimos de Jesus, Judas Iscariotes. Aproximava-se a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Páscoa e Ázimo eram duas festas distintas, embora celebradas juntamente. Aquela era comemorada nos dias 14 e 15 do mês de Nisan. A seguir vinha a comemoração dos ázimos, quando não se comia pão fermentado. A solenidade durava de 15 a 21 de Nisan. As duas festas juntas eram por muitos chamadas de Páscoa. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas, portanto a nata religiosa do judaísmo, e que manipulavam o tribunal, bem como a polícia, buscavam um meio de matar Jesus, mas temiam o povo. O mestre gozava de muita aceitação no meio da multidão, principalmente entre os oriundos da Galileia. Boa parte da população encarava-o como o esperado Messias. Seria perigoso, principalmente por ocasião da Páscoa, tempo de grandes expectativas,
frustrar a esperança popular. Entretanto, Satanás entrou em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, um dos 12. O demônio que abandonara derrotado o campo de luta, no deserto, esperou por momentos mais oportunos. Parece ter acertado o caminho, encontrando a adesão de um dos 12. Judas foi procurar os príncipes dos sacerdotes e os oficiais, estes os encarregados em efetuar as prisões, para se entender com eles sobre o modo de lhe o entregar. Foi uma iniciativa livre, espontânea do traidor. Eles se alegraram com isso e concordaram em lhe dar dinheiro. Esse apóstolo revelara-se anteriormente ganancioso e de poucos escrúpulos. Desviava o dinheiro do grupo. Também ele se obrigou e buscava ocasião oportuna para o trair, sem que a multidão o soubesse. Última ceia. A última ceia foi ardentemente desejada por Jesus. Desejei com desejo, diz o texto original. Nela aconteceria o grande mistério de amor. É instituído o memorial da nova aliança. O Senhor se dá em especial alimento. Mas nesse clima de amor, há trevas traidoras. Raiou o dia dos pães sem fermento, em que se devia imolar a Páscoa, isto é, o cordeiro pascal que seria consumido durante a ceia vespertina. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Ide e preparai-nos a ceia da Páscoa. Esta ceia implicava muitos pormenores litúrgicos, começando pela escolha de um animal sem defeito a ser examinado e imolado no templo, local adequado, ervas amargas, luzes, molhos, pães sem fermento, vinhos, bacia e água para lavar as mãos, além do cordeiro e da sua assadura. Perguntaram-lhe eles: Onde queres que a preparemos? O banquete deveria necessariamente acontecer em Jerusalém. As salas disponíveis e oferecidas eram disputadas pelos peregrinos. Ele respondeu: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando uma bilha de água. Será fácil identificá-lo, pois é próprio das mulheres levar as bilhas com água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao dono da casa: O mestre pergunta-te: Onde está a sala em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará no andar superior uma grande sala mobiliada, e ali fazei os preparativos. Já está tudo combinado. Assim despistaremos nossos inimigos que nos vigiam, querendo-nos o pior. Segundo interpretações de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 3 a 7, e segundo Crônicas, capítulo 35, versículo 5, a ceia pascal era celebrada só em Jerusalém. Muitos cômodos particulares eram colocados à disposição dos inúmeros peregrinos. Foram, pois, e acharam tudo como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Providenciaram o cordeiro exigido pela lei. Levaram-no ao templo para que fosse examinado, imolado, para ser posteriormente assado em casa. Pensaram ainda nas ervas amargas, no pão ázimo, nas bebidas, nos diversos molhos, nas acomodações, nos candelabros. Chegada que foi a hora, o ponto alto na história da redenção, doloroso, mas assumido e tão querido pelo Mestre, Jesus pôs-se à mesa e com ele os apóstolos. Além das normas estatuídas na lei, outros usos e costumes foram sendo acrescentados no decurso da história. Disse-lhes o Mestre: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa,
antes de sofrer. Esta é a especial entre todas as que já comemos. Além de seus mistérios próprios, ela proporciona outros novos e mais profundos, que serão o supremo sinal do meu amor por todos. Pois vos digo, não tornarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Esta ceia prepara a definitiva e sem fim na vida eterna. Pegando o cálice, deu graças e disse: tomai este cálice e distribuí-o entre vós. Digo-vos, quem dele beber se compromete a participar de meu destino. Pois vos digo, já não tornarei a beber do fruto da videira até que venha o reino de Deus, que começa a concretizar-se a partir de agora. Tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Sou eu mesmo que me imolo e que me dou em vosso favor. Fazei isto em memória de mim. Celebrem este novo memorial, como os judeus celebram o seu, para renovar e revitalizar a libertação do Egito. Perpetuam por meio dele o que realizo. Eu me farei sempre dinamicamente presente, renovando, replicando a minha redenção. Com a expressão corpo que é dado, o Mestre evoca as vítimas que foram imoladas no templo e depois dadas ao ofertante, para que as levasse ao altar dos holocaustos, para serem consumidas pelo fogo. Do mesmo modo, tomou também o cálice depois de cear, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. É evocado com esse gesto o sangue vertido no Sinai, com o qual foi selada a antiga aliança. A nova o é agora com o sangue do divino Cordeiro. E ajuntou: entretanto, eis que a mão de quem me trai está à mesa comigo. Nesse clima de comunhão, faz-se presente a excomunhão, o ódio, o egoísmo, a traição. O Filho do Homem vai, segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem ele é traído. A afirmação do Mestre caiu como um raio em céu sereno no meio dos seus. Perguntavam então os discípulos entre si quem deles seria o que tal haveria de fazer. Discussão entre os discípulos. Com o pensamento envolto em si mesmos, os discípulos não alcançam o mistério que se vivia na última ceia. Estavam preocupados com interesses mesquinhos. Jesus reage mostrando que não poderiam comportar-se como os reis pagãos. Estava trazendo uma nova ordem com seu reino. Quem quisesse ser o maior, que se tornasse um servidor. Isso devia acontecer no seio da comunidade. Surgiu também entre eles uma discussão. Qual deles seria o maior? Jesus é o Messias, pensavam. Como tal, será rico, forte e todo-poderoso. Feliz de quem estiver sentado mais perto dele. Tirará as maiores vantagens pessoais. Brigavam então entre si, cada qual pretendendo o lugar de maior destaque no reino messiânico.
E Jesus disse-lhes: Os reis dos pagãos dominam como senhores, e os que exercem sobre eles autoridade chamam-se benfeitores. Como já foi dito, explorariam em vantagem própria, desapropriando, oprimindo, submetendo ao trabalho forçado, cobrando dízimos e mais dízimos. Pretendem ser tidos como heróis e salvadores, embora pensem somente em si mesmos. Que não seja assim entre vós. Mas o que entre vós é o maior, torne-se como o último. E o que governa, seja como o servo. No reino do Pai, quem tem responsabilidades comunitárias as usem apenas para servir, a começar pelos mais necessitados, não para tirar vantagem. Pois qual é o maior? O que está sentado à mesa ou o que serve? Não é aquele que está sentado à mesa? Todavia, eu estou no meio de vós, como aquele que serve. Estou nesta mesa, transformada em altar, não em meu próprio benefício, mas para o bem da humanidade. E vós tendes permanecido comigo nas minhas provações, nas perseguições por parte dos adversários. Permaneçam agora no meu espírito de serviço. Eu, pois, disponho do reino a vosso favor, deixando-vos como herança, assim como meu Pai o dispôs a meu favor, para que comais e bebeis todos os dias à minha mesa no meu reino terrestre, e vos senteis em tronos para julgar os 12 tribos de Israel, quando o reino do Pai se instalar definitivamente. Predição da negação de Pedro. As potências inferiores não poderiam ficar alheias na luta contra o reino. Serviram-se de Judas e agora forçam a colaboração de mais um membro do colégio apostólico. Pedro, mesmo com tanta boa vontade, manifestou-se fraco. Assim mesmo, no futuro, será o sustentáculo dos irmãos. Os apóstolos são colocados de aviso. Enfrentarão tempos difíceis. Que estivessem preparados. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como o trigo. Quer vos provar, da mesma maneira como faz o agricultor, jogando para o alto o que foi pisado, debulhado, para separar o grão da casca e da palha. A luta será árdua, por não ser contra forças puramente humanas. Mas eu roguei por ti, para que a tua confiança não desfaleça. E tu, mesmo sendo fraco, uma vez fortalecido na fé, por tua vez, confirma os teus irmãos. Foi precisamente por isso que eu rezei por ti. Pedro disse-lhe, ainda confiando nas próprias capacidades: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Jesus, que bem conhecia a boa vontade, mas também a fraqueza de seu apóstolo, respondeu-lhe: Digo-te, Pedro, não cantará hoje o galo, até que 3 vezes hajas negado que me conheces. Não me negarás uma, mas 3 vezes, em curto lapso de tempo, sem ser submetido a torturas.
O espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. Depois ajuntou: quando vos mandei sem bolsa, sem mochila e sem calçado, para que anunciassem a boa nova, faltou-vos, porventura, alguma coisa? Eles responderam: nada. Conforme prometido, fomos objetos da providência divina e da acolhida fraterna. Mas agora, disse-lhes ele, as coisas serão diversas. Só encontrarão hostilidades. Aquele que tem uma bolsa, tome-a. Aquele que tem uma mochila, tome-a igualmente. E aquele que não tiver uma espada, venda a sua capa para comprar uma. Deverão pensar em si mesmos, pensar na própria subsistência, estar prontos para enfrentar dificuldades e privações, pois não serão facilmente acolhidos. Encontrarão muitas hostilidades, pois vos digo, é necessário que se cumpra em mim ainda este oráculo. E foi contado entre os malfeitores. O servo de Javé, mesmo sendo justo, é considerado marginal, para remir os que estão no pecado. Com efeito, aquilo que me diz respeito está próximo de se cumprir. Eles replicaram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Basta. Elas representam suficientemente as provações e as lutas que enfrentarão. Nem falemos mais sobre isso. Respondeu ele. Suprema angústia. Jesus costumava passar a noite no Monte das Oliveiras, ou em Betânia, que nele se localiza, quando estava em Jerusalém. Desta vez se acomoda aos pés da montanha. Lá chegando, coloca-se em oração. Foi combatido pelo tentador, como no deserto, ao iniciar sua vida pública. Agora o é mais violentamente. São lançadas as últimas cartas. Não lhe foi fácil assumir sua missão messiânica, em morte violenta e em benefício dos outros. Conforme o seu costume, quando ia a Jerusalém, Jesus saiu dali, da sala onde celebrara a Páscoa, e dirigiu-se para o Monte das Oliveiras, bem às portas da cidade, dela separado pela torrente de Cédron. Era seguido dos seus discípulos, que bem conheciam o local. Ao chegar àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não caiais em tentação. Serão perseguidos como o mestre. Só vence nessa luta desigual quem se apetrecha com as armas da oração. Depois se afastou deles à distância de um tiro de pedra e ajoelhou-se. Orava. Pai, se é de teu agrado, afasta de mim este cálice. Ele é demasiadamente amargo para minha natureza humana. Não se faça, todavia, a minha vontade, mas sim a tua. Estou pronto e reassumo o meu compromisso. O Pai, quem outras vezes se manifestou nesse momento tão doloroso, cala-se. Esse silêncio era conveniente para a salvação da humanidade. Todavia, envia-lhe um conforto na aflição, como fizera com o profeta.
apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo, como aconteceu com o profeta, também em dura luta. Ele entrou em agonia e orava ainda com mais instância, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Orava lutando, pois a vontade divina e a humana se confrontavam. Como atleta, cobria-se de suor ante luta tão árdua. Depois de ter rezado, levantou-se, foi ter com os discípulos e achou-os adormecidos de tristeza. Disse-lhes: Por que dormis? Levantai-vos, orai, para não cairdes em tentação. Prisão de Jesus. A treva parece levar a melhor sobre a luz. Juntamente com os inimigos mais ferinos de Jesus está um discípulo. Uma das mais nobres manifestações de amor na comunidade cristã, o beijo, é transformado em sinal de traição. Não basta estar com Jesus e participar de sua privacidade para ser realmente de seus discípulos. Ele ainda falava quando apareceu uma multidão de gente, e à testa deles vinha um dos 12, que se chamava Judas. Quem fora chamado para ser portador da mensagem de amor e de salvação, torna-se serviçal de corações carregados de ódio. Achegou-se de Jesus para o beijar. Jesus perguntou-lhe: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? É dada uma oportunidade para a reflexão, para o arrependimento. Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacá-los à espada? Eis que trouxemos as 2 que mostramos na sala da ceia. E um deles, sem esperar a resposta do mestre, feriu o servo do príncipe dos sacerdotes, decepando-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio: Deixai, basta! O reino do Pai não se difunde pela violência, como pregam os zelotas, mas pela mensagem do amor. E tocando na orelha daquele homem que veio para prendê-lo, curou-o. Voltando-se para os príncipes dos sacerdotes, para os oficiais do templo e para os anciãos que tinham vindo contra ele, disse-lhes: Saístes armados de espadas e cacetes, como se viesseis contra um ladrão. Entretanto, eu estava todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora, e o poder das trevas. Mais tenebrosas que a escuridão que nos rodeia, e por vós escolhida para encobrir o vosso crime, são as trevas de vossos corações. Vós estáis a serviço delas. As potências do mal estão liberadas para agir. Negação de Pedro. Pedro passa a ser o centro da narração. Confessar a fidelidade ao Mestre, custasse o que custasse, e cai de modo bizonho diante da acusação de uma simples serviçal que estranhamente estaria presente na hora da prisão de Jesus. Mas, para grandes almas, basta um simples sinal, o canto de um galo, para reencontrar-se com o Senhor. Prenderam-no então e conduziram-no à casa do príncipe dos sacerdotes, chamado Caifás, genro de Anás, que pouco antes tinha sido deposto do cargo
pelos romanos. Pedro segue-o de longe. Todos esperavam o amanhecer, pois era contra a lei um juízo feito durante a noite. Acenderam um fogo no meio do pátio e sentaram-se em redor. Ordinariamente, a festa da Páscoa tem as noites frias, por ser o fim do inverno. Todos se aqueciam, aguardando a abertura do tribunal. Pedro veio sentar-se com eles. Uma criada percebeu-o sentado junto ao fogo. Encarou-o de perto, aproveitando a iluminação das chamas, e disse: "Também este homem estava com ele." Mas ele negou-o. "Mulher, não conheço." Pouco depois viu o outro e disse-lhe: "Também tu és um deles." Pedro respondeu: "Não, eu não sou." Passada quase uma hora, afirmava um outro: "Certamente também este homem estava com ele, pois também é galileu." Estes eram facilmente reconhecíveis, pois tinham dificuldade em pronunciar certas palavras aramaicas. Eram olhados com certa suspeita pelos do sul, pois sofriam o influxo dos povos pagãos que os rodeavam. E na Galileia estava o centro da guerrilha dos zelotas. Mas Pedro disse: "Meu amigo, eu não sei o que queres dizer." E no mesmo instante, quando ainda falava, cantou o galo. Aconteceu o sinal dado pelo Senhor. Voltando-se, o Senhor olhou para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra do Senhor: "Hoje, antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes." Saiu dali e chorou amargamente. Deu desse modo um passo decisivo ao encontro do Senhor e ao encontro de si mesmo. Entretanto, os homens que aguardavam Jesus escarneciam dele e davam-lhe bofetadas. Cobriam-lhe o rosto e diziam: "Adivinha quem te bateu?" Desse modo, sem qualquer condenação, era agredido, ultrajado, ridicularizando a fama que tinha de profeta. E injuriavam-no ainda de outros modos. Jesus diante do conselho. Em poucos versículos, Lucas resume como foi o processo ante o tribunal dos judeus. A acusação principal é a origem messiânica de Jesus. As expressões Cristo, Filho de Deus, podem ter duplo sentido. Se iluminadas pela revelação do Novo Testamento, tratam-se da natureza divina do Mestre. Se tomadas no contexto do Antigo Testamento, referem-se apenas ao esperado Messias, um descendente de Davi que assumiria o trono. No processo se revela que o Mestre assumirá seu verdadeiro trono, à direita do Pai. Aí, não apenas com poder de Salvador, mas também na função de juiz. Ao amanhecer, reuniram-se os anciãos do povo, os príncipes dos sacerdotes e os escribas, que constituíam o tribunal judaico, e mandaram trazer Jesus ao seu conselho. A sessão foi convocada às pressas. Esperou-se o raiar do dia para salvar o aspecto legal de um juízo que pleiteava a pena capital do condenado. O tribunal estava com seus poderes limitados, por imposição romana, não podendo sentenciá-la, mas era necessário salvar as aparências diante do povo e diante a lei. Perguntaram-lhe: "Dize-nos se és o Cristo." Cristo significa ungido. Os príncipes davídicos o eram ao assumir o trono. Na ocasião, recebiam ainda o título de Filho de Deus. Por isso o Messias era chamado com o nome de ungido, ou Cristo. Respondeu-lhes ele: "Se eu vos disser, não me acreditareis. E se vos fizer qualquer pergunta,
não me respondereis. Não estáis interessados em conhecer a verdade, mas apenas em justificar vossos propósitos assassinos. Mas, doravante, o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus. Quem agora está sendo humilhado, assumirá seu lugar ao lado do Pai, não só para salvar, mas também para julgar os que colocam obstáculos aos projetos divinos. Então perguntaram todos, como que tocados por um raio: Logo, tu és o Filho de Deus? Respondeu: Sim, eu sou. E o sou num sentido que vai além do entendido por vós. Eles então exclamaram: Temos nós ainda necessidade de testemunho? Nós mesmos o ouvimos da sua boca. Ele está se condenando a si mesmo à morte. Precisamos denunciá-lo às autoridades romanas, pois se proclama rei. Capítulo 23. Jesus diante de Pilatos e de Herodes. Jesus fora acusado de crime religioso no tribunal judaico. Agora é acusado de delito político perante a autoridade romana. Acusam-no de proclamar-se rei, de sublevar a população, de pregar o boicote à paga do tributo. Pilatos o reconhece inocente e faz de tudo para libertá-lo ou se desvencilhar do problema, mandando o prisioneiro a Herodes. No final, omissamente entrega a Jesus a sanha dos inimigos. Levantou-se a sessão no tribunal judaico e conduziram Jesus diante de Pilatos, pois não podiam condená-lo à morte, como pretendiam. Só o tribunal romano tinha prerrogativas para sentenciar uma condenação capital. E os inimigos do mestre puseram-se a acusá-lo. Temos encontrado este homem excitando o povo à revolta, proibindo pagar imposto ao imperador e dizendo-se Messias e rei. Os judeus, como povo dominado, deviam pagar o tributo aos dominadores, segundo a população e as propriedades. Negar era subversão. A acusação contra o Senhor não tinha provas. Era caluniosa. Foi descartada pelo juiz. Proclamar-se rei também era crime contra o império. Era levantar-se contra a autoridade do imperador. Esta acusação chamou mais a atenção do governador. Pilatos perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? És o pretendente do trono dos judeus, opondo-se consequentemente à autoridade de César? Jesus respondeu: Sim. Ou mais precisamente, tu o dizes. Interpretado como resposta negativa pelo governador. Declarou Pilatos aos príncipes dos sacerdotes e ao povo, que ansiosos aguardavam a decisão do oficial romano: Eu não acho neste homem culpa alguma. O processo deveria ser interrompido por falta de provas. Mas eles insistiam fortemente. Ele revoluciona o povo, ensinando por toda a Judéia, a começar da Galileia até aqui. Não era uma acusação formal, mas levantavam suspeitas de que o mestre seria zelota, dos que lutavam pela independência por meios violentos. Galileia era o foco desses guerrilheiros. A estas palavras, Pilatos perguntou se ele era galileu. Aquela região era governada pelo tetrarca Herodes Antipas. E quando soube que era da jurisdição de Herodes, enviou-o a Herodes, pois justamente naqueles dias se achava em Jerusalém para celebrar a Páscoa. Foi o meio usado pelo romano para descartar-se de um processo aborrecido. Herodes alegrou-se muito por ver Jesus, pois de longo tempo desejava vê-lo, por ter ouvido falar dele muitas coisas, e esperava presenciar algum milagre operado por ele. Não estava minimamente tocado pela fé,
Apenas queria um espetáculo diferente na corte. Dirigiu-lhe muitas perguntas, mas Jesus nada respondeu. Mostrou assim ser o inocente servo de Javé, predito pelo profeta Isaías. O tetrarca não se postou como carente de salvação, aberto à palavra divina. E nesse caso, o mestre nada tinha a dizer-lhe. Ali estavam os príncipes dos sacerdotes e os escribas, acusando-o com violência. Os inimigos do Senhor o acompanhavam em cada movimento. Não queriam que lhes escapasse das mãos. Herodes, com sua guarda, tratou-o com desprezo, escarneceu dele, mandou revesti-lo de uma túnica branca e reenviou-o a Pilatos. Portanto, não encontrou elementos para condená-lo. Naquele mesmo dia, Pilatos e Herodes fizeram as pazes, pois antes eram inimigos um do outro. Pilatos reassumiu o processo devolvido pelo tetrarca. Convocou então os príncipes dos sacerdotes, os magistrados e o povo, e disse-lhes: Apresentastes-me este homem como agitador do povo, mas, interrogando-o eu diante de vós, não o achei culpado de nenhum dos crimes de que o acusais. Tampouco Herodes, pois não o devolveu. Portanto, ele nada fez que mereça a morte. Por isso soltá-lo-ei depois de o castigar. O governador estava abusando de seu poder, mas esperava assim saciar a ira dos judeus e libertar Jesus. Acontecia que em cada festa da Páscoa, a principal dos judeus, ele era obrigado a soltar-lhes um preso. Esta informação, ausente nos principais códigos de Lucas, é originária de Marcos capítulo 15, versículo 6. Embora possível, este uso não é comprovado historicamente. Insuflado pela orquestração das autoridades, todo o povo gritou a uma voz: Morte com este! E solte-nos Barrabás! Este homem fora lançado ao cárcere devido a uma revolta levantada na cidade e por causa de um homicídio. Contraditoriamente, pede-se a libertação de um reconhecido revoltoso para que fosse condenado um inocente sob a calúnia de subversão. Pilatos, porém, querendo soltar a Jesus, falou-lhes de novo, mas eles vociferavam: Crucifica-o! Crucifica-o! Os inimigos do Senhor estavam bem orquestrados e pressionavam o tribunal. Pela terceira vez, Pilatos ainda interveio. Mas que mal fez ele então? Não achei nele nada que mereça a morte. Irei, portanto, castigá-lo, e depois o soltarei. O castigo ao qual se referia era a flagelação. Esta acontecia durante o trajeto ao suplício, quando o condenado à crucifixão levava o patíbulo da cruz depois da condenação. Mas eles instavam, reclamando em altas vozes que fosse crucificado, e os seus clamores recrudesciam. Cada vez mais o governador dava sinais de fraqueza, de estar perdendo o domínio da situação. Pilatos, contrariando seu modo de ser agressivo contra os judeus, aos quais votava aversão, fraquejou e pronunciou então a sentença que lhe satisfazia o desejo. Como o juiz romano, sentenciou a temida condenação: Irás à cruz. Soltou-lhes aquele que eles reclamavam e que havia sido lançado ao cárcere por causa do homicídio e da revolta, Barrabás, e entregou Jesus à vontade deles. Caminho da cruz. O trajeto do tribunal ao Calvário não era longo, mas foi carregado de lances, embora a narração seja sintética e sóbria. Além dos inimigos e da plebe curiosa,
surgem o cirineu, as piedosas mulheres, os ladrões. Mesmo crucificado e zombado por todos, Jesus reza pelos seus algozes, dialoga com um ladrão marginalizado que dá sinais de conversão e termina sua caminhada terrena, ciente de ter levado tudo a bom termo, fiel ao projeto do Pai. Enquanto o conduziam, detiveram um certo Simão de Cirene, assim chamado por ser originário do norte da África, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz, para que a carregasse atrás de Jesus. O mestre estava debilitado. Era do dominador requisitar, em nome do império, os serviços dos dominados, quando isso era conveniente. Seguia-o uma grande multidão de povo e de mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Não se sentiam coniventes com o crime perpetrado pelos seus. Voltando-se para elas, Jesus disse: Filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim, mas chorai sobre vós mesmas e sobre vossos filhos. Estou entre tormentos, mas vós sois mais dignas de pena pelo que acontecerá. Porque virão dias em que se dirá: felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Grandes catástrofes se aproximam da cidade e de sua população. Então dirão os montes, da mesma maneira como anunciara o profeta a respeito da destruição de Samaria: cai sobre nós. E os outeiros: cobri-nos. Porque, se eles fazem isto ao lenho verde, mais resistente ao fogo, que acontecerá ao seco, ao que é mais inflamável? Se o justo chega a tal sofrimento, que será de quem merece verdadeiramente a pena? Assim o mestre alertava as piedosas senhoras sobre o sofrimento que a população de Jerusalém, a cidade infiel, passaria quando de sua destruição, no ano 70. Eram conduzidos ao mesmo tempo 2 malfeitores para serem mortos com Jesus. Sofreriam o mesmo suplício do Senhor, a crucifixão. Dessa maneira cumpria-se a profecia, bem como a predição de Jesus. Chegados que foram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, como também os ladrões, um à direita e outro à esquerda. A haste vertical da cruz já estava no local da execução, sendo que o patíbulo ou as hastes horizontais foram conduzidas pelos condenados. E Jesus, mesmo envolto por intensa dor e rodeado por inimigos cruéis e injustos, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O que ensinara e praticara durante a vida, continua fazendo na hora da morte. Eles dividiram as suas vestes e as sortearam, delas tomando posse. Era próprio dos executores se assenhorear de tudo o que trazia consigo o condenado. E com isso, cumpriu-se o que o diz o Salmo 22, versículo 19. A multidão conservava-se lá e observava, em parte conivente, em parte omissa, em parte impossibilitada de ações mais generosas. Os príncipes dos sacerdotes escarneciam de Jesus, dizendo: salvou a outros, que se salve a si próprio, se é o Cristo, o escolhido de Deus.
referiam-se a tudo de bom que Jesus operara em prol dos outros, sem contudo salvar-se a si mesmo. Foi condenado como se fora um criminoso. Mais uma vez, o Mestre vence a tentação de servir-se de seus poderes e pensar em si mesmo. Veio para salvar a humanidade. A cruz não foi um mero acidente de percurso, uma desagradável surpresa, mas conscientemente assumida. Do mesmo modo zombavam dele os soldados. Voltavam contra o mestre, transformado em rei de espetáculo, todo o ódio reprimido no peito e que desejavam direcionar às autoridades que serviam. Aproximavam-se dele, ofereciam vinagre misturado com incenso, conforme o costume, e para cumprir o preceito de Provérbios, capítulo 31, versículo 6, e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Sem maior imaginação, plagiavam ridiculamente os inimigos de Jesus, os grandes da sociedade, dos quais esperavam receber aprovação. Por cima de sua cabeça pendia esta inscrição: este é o rei dos judeus. Vingando-se da própria covardia, assim escreveu Pilatos a sentença capital, ridicularizando os judeus. Um dos malfeitores ali crucificados blasfemava contra ele: se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Repetia sem a menor criatividade não só o que diziam os outros, mas a proposta do tentador no deserto: ser Messias, salvador de si mesmo. Mas o outro o repreendeu: nem sequer temes a Deus, tu que sofres no mesmo suplício? Não reconheces a distância que passa entre nós e Jesus? Ele é inocente, o que não acontece conosco. Para nós, isto é justo. Recebemos o que mereceram os nossos crimes, mas este não fez mal algum. Por admitir que a condenação fora justa, conclui-se que os criminosos não eram zelotas ou guerrilheiros. Estes jamais se julgariam justamente condenados pelos odiados dominadores. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Esta súplica demonstra que aceitou Jesus como Messias, o qual, segundo crença popular, voltaria no fim dos tempos para instaurar para sempre o reino escatológico. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. A salvação que esperas num futuro distante já se faz presente a partir de agora. Era quase a hora sexta, e em toda a terra houve trevas até a hora nona. A escuridão cobriu a terra das 12 às 15 horas. Escureceu-se o sol e o véu do templo rasgou-se pelo meio, mostrando que Deus estava agindo salvificamente na história e que o antigo culto judaico cedia lugar a uma outra mensagem. Nada mais separaria a humanidade de Deus. Jesus deu então um grande brado e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Era a oração do justo que terminava uma missão. Do justo que, mesmo nos tormentos, continuava confiando. E dizendo isto, expirou. Ou melhor dizendo, melhor falando, entregou o Espírito.
Como Javé vivificou com o seu hálito o ser que acabara de criar, assim Jesus, entregando o seu Espírito, dá nova vida à humanidade. É a morte que gera a vida. Vendo o centurião o que acontecia, deu glória a Deus e disse: na verdade, este homem era um justo. O mistério da cruz começava a produzir seus frutos, e toda a multidão dos que assistiam a este espetáculo, em silêncio e até omissamente, e viam o que se passava, voltou, batendo no peito. Cumpria-se mais uma das predições. Testemunhavam ao menos que um justo acabara de morrer violentamente. Os amigos de Jesus, como também as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia, conservavam-se a certa distância e observavam estas coisas. Seriam as futuras testemunhas de tudo o que acontecera com o Mestre, junto aos seus futuros seguidores. Sepultura. Nem todos os dignatários judeus foram coniventes com o vil processo contra Jesus. Um deles, voto vencido na condenação do Mestre, tomará a frente para que o supliciado tivesse as devidas honras fúnebres. Desse modo, se prepara da melhor maneira possível o relato da ressurreição. Havia um homem por nome José, membro do conselho, homem reto e justo, verdadeiro observante da lei. Seguia com simpatia, embora veladamente, os passos de Jesus. Este não havia concordado com a decisão dos outros, nem com o ato deles, embora isto não lhe fosse cômodo fazê-lo. Poderia, no futuro, acarretar-lhe desagradáveis consequências. Originário de Arimateia, cidade da Judéia, esperava ele o reino de Deus. Ele tomara parte no processo e na execução do Senhor, diferentemente dos demais. Assumia então seu lugar na hora de honrar o que fora injustamente imolado na cruz. Teve que superar não poucas barreiras, a começar pela letra da lei. Foi ter com Pilatos, servindo-se mais de sua fé que da sua condição social e econômica, e lhe pediu o corpo de Jesus. Não permitiria que fosse lançado em uma vala comum, como acontecia aos condenados, se alguém não solicitasse as honras fúnebres. Ele o desceu da cruz, envolveu-o num pano de linho e colocou-o num sepulcro de sua propriedade, escavado na rocha, onde ainda ninguém havia sido depositado. Foi auxiliado por Nicodemos. Era o dia da preparação e já ia principiar o sábado. Ou, como diz o texto, acendia-se o sábado, indicando que surgiam as primeiras estrelas, dando início do novo dia. E as lâmpadas das celebrações eram solenemente acendidas. José e seus auxiliares dispunham de um limitadíssimo espaço de tempo para sepultar Jesus. Menos de 3 horas após a morte de Jesus, todos deveriam estar recolhidos para celebrar a Páscoa e para guardar o repouso sabático. As mulheres que tinham vindo com Jesus da Galileia acompanharam a José. Elas viram o túmulo e o modo como o corpo de Jesus fora ali depositado. Constataram onde e como o Mestre fora sepultado. Elas voltaram e prepararam aromas e bálsamos, no limitado espaço de tempo que lhes restava, no final daquela tarde dolorosa. No dia de sábado, observaram o preceito do repouso, na dor, na vigília, na oração. Capítulo 24. Ressurreição. Um grupo muito pequeno de discípulos permaneceu fiel ao lado de Jesus após a prisão. Os que fugiram
retratavam o que se passava nos corações de todos. Mas com a ressurreição e com o anúncio das mulheres ao colégio apostólico, haverá um salto qualitativo naqueles peitos. Antes, todos estavam envoltos nas trevas da descrença. Não obstante tudo. No primeiro dia da semana, o que seguia imediatamente ao sábado, muito cedo, dirigiram-se ao sepulcro com os aromas que haviam preparado. Com o surgir da primeira estrela no sábado, terminava o repouso legal. Mas era impossível ir ao sepulcro, pois em pouco tempo tudo estaria envolto pela escuridão da noite. Foram pela manhã do primeiro dia da semana, que corresponde ao atual domingo. A luz começava a surgir, mas os corações ainda não estavam iluminados pela fé. Acharam a pedra removida longe da abertura do sepulcro. As aberturas dos túmulos eram ordinariamente fechadas por enormes rodas de pedra. Era necessária muita força para removê-las. Entraram, mas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. O sepulcro escancarado e vazio não era luz suficiente para iluminar aqueles corações feridos e decepcionados. Não sabiam elas o que pensar, pois tudo era possível, depois do que acontecera nos dias anteriores. Foi quando apareceram em frente delas dois personagens com vestes resplandecentes. Não se identificaram, mas, pelas roupas fulgurantes, fizeram-se compreender. Eram mensageiros celestes. Ante as manifestações celestiais, o ser humano se conturba e teme. Foi o que aconteceu às piedosas discípulas. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, disseram-lhes eles: Por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Aquele que morreu para que todos verdadeiramente vivessem? Não está aqui, mas ressuscitou. Libertou-se do tempo e do espaço. Estará presente onde estiverem os seus discípulos, os discípulos de todos os tempos. Lembrai-vos de como ele vos disse, quando ainda estava na Galiléia: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores e crucificado, como aconteceu e sois testemunhas. Mas ressuscitará ao terceiro dia, como eu vos anuncio agora, que ressuscitou. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Não viram o Senhor, mas passaram a acreditar por causa da palavra vinda do céu. Estavam com os corações iluminados para reler tudo o que o Mestre falara e fizera. Sob novas luzes, estavam em condições de aprofundar o mistério Jesus, de compreendê-lo em plenitude. Voltando do sepulcro, contaram tudo isto aos 11 e a todos os demais, como primeiras missionárias e anunciadoras do crucificado ressuscitado. Eram elas Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago. E as outras suas amigas relataram aos apóstolos a mesma coisa. Todas estavam inflamadas pelo anúncio celestial, embora não tivessem ainda visto o Senhor. Qual a necessidade da visão ante um testemunho celestial? Mas estas notícias pareceram-lhes como um delírio e não lhes deram crédito. Verdadeiramente não estavam ainda iluminados. Foram a Jerusalém com visão distorcida a respeito do Mestre e agora estavam decepcionados, descrentes, trancados à fé. Contudo, Pedro correu ao sepulcro. Encontrou-o como as mulheres o descreveram. Inclinando-se para olhar, viu só os panos de linho na terra. A Jesus mesmo não o viu. Não poderia jamais acreditar num sepulcro vazio, embora ele levantasse tantas interrogações.
Depois, retirou-se para sua casa, ou onde estava hospedado, admirado do que acontecera. Os discípulos de Emaús. Narração não somente de Lucas, como do gênio do evangelista. Fala de 2 discípulos, mas retrata o que ia no íntimo de todos os seguidores de Jesus. Caminhar de volta, deixando para trás uma profunda decepção. No diálogo com o desconhecido companheiro de viagem, os corações vão se inflamando com os comentários bíblicos. O reencontro completo se dá na partilha do pão. Iluminados pela fé, a partir da experiência do ressuscitado, tornam-se seus anunciadores. Nesse mesmo dia, domingo da ressurreição, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, cerca de 12 quilômetros. Esse local ainda permanece não identificado. Na ocasião, numerosos grupos de peregrinos transitavam pelas estradas de Israel. Voltavam felizes para suas casas, depois de passar as festividades pascais na Cidade Santa. Se todos voltavam felizes e afervorados, o mesmo não acontecia com 2 deles. Iam falando com um com o outro sobre tudo o que se tinha passado, dias antes, em Jerusalém. Estavam direta e emotivamente envolvidos com o acontecimento. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Era comum aos peregrinos organizarem-se em grupos, aos quais se juntavam outros, encorajando-se mutuamente na caminhada, reforçando os cânticos, as orações, os comentários. Geralmente eram pessoas simples que se entusiasmavam com as construções ricas e grandiosas do templo, com a majestade de suas celebrações. Mas os olhos, e mais que estes, os corações dos 2 discípulos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Era um retrato do desânimo, da frustração e da desesperança. Investiram tudo num sonho, num ideal que se revelou uma quimera, uma ilusão. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho? E por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: És tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? A cidade se agitou toda na esperança, na exultação e depois no ódio, e finalmente na decepção, envolvendo até os peregrinos vindos de longe. Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Somos testemunhas de como Deus agia por meio dele. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ele, tão justo e pacífico, morreu como um maldito do Senhor. Nós o esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel, e agora, além de tudo isso, é hoje o 3º dia que estas coisas sucederam. Deixamos tudo seguindo, certo de que era o esperado Messias, aquele que assumiria o trono de Davi, expulsaria os inimigos, dominaria os demais povos, instauraria, afinal, o poderoso reino de Deus. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro esta madrugada, antes do nascer do sol, e não tendo achado o seu corpo, voltaram, dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Não seria esta uma nova ilusão a se somar à anterior?
Por isso nos colocamos a caminho e vamos pensar em nossas vidas. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam, assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não o viram. Que mensagem pode transmitir um sepulcro vazio? Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência em compreender as coisas de Deus, como sois tardos de coração para crerdes tudo que anunciaram os profetas, estáveis encarando as coisas à luz de vossos interesses pessoais e puramente terrenos. Queríeis que os planos divinos fossem os vossos planos. Porventura não era necessário que Cristo sofresse estas coisas e assim entrasse na sua glória? Que nela entrando levasse todos vós, a nação e todos os filhos de Deus dispersos? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Mostrou-lhes como era equivocada a expectativa judaica de um messianismo nacionalista, triunfal, como equivocadamente se deixou à parte, na reflexão, o que foi dito do servo de Javé, a grande imagem do Messias. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Continuaremos nossa reflexão enquanto partilhamos do mesmo pão, e repousamos. Entrou então com eles em santa hospedagem. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e serviu-lhe. Na partilha se manifesta a obra do amor que o olho humano pode descortinar. Nela se descobre a profundidade do mistério. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Não lhes era mais necessário tê-lo ao alcance da vista. Descortina-se mais com os olhos da fé. Diziam então um para o outro, estupefatos e inflamados: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Não caminhávamos nós num crescente fervor pela estrada da fé, enquanto ele falava sobre as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora, apressadamente, como costumam fazer os que são beneficiados por especiais revelações e experiências de Deus, e voltaram a Jerusalém. Foram outros 12 quilômetros da estrada, mas eram tão poucos ante a grandiosidade da missão. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Precisamente a Simão, o que mais se sentia indigno de estar ante o Senhor, por causa da sua fraqueza na paixão. Mesmo assim, caberia a ele apacentar as ovelhas e tornar-se a pedra e o fundamento da igreja. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Aparição aos 11. Mais que se preocupar com pormenores históricos, Lucas insiste no que é fundamental na mensagem evangélica. Cristo ressuscitou realmente. E Jesus histórico, o que morreu na cruz, é o Senhor ressuscitado.
as palavras do Mestre são adaptadas à mentalidade dos leitores gregos do Evangelho de Lucas, que poderiam conceber o ressuscitado como um simples espírito, como a sua alma separada do corpo. Este problema não existiria entre leitores judeus. Jesus ressuscitado estará sempre presente entre os seus. Mais palpável se torna tal presença viva à medida que os discípulos forem anunciadores da mensagem do Senhor. Enquanto ainda falavam destas coisas, como se a ida e a volta a Emaús, assim como a aparição a Pedro, tivessem acontecido no primeiro dia da semana, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: A paz seja convosco. Shalom. Era mais que uma simples saudação. Com a abertura à fé, reencontrando-se com o Senhor, tornavam-se os discípulos sujeitos da paz. Perturbados e espantados, pensavam estar vendo um espírito, ou simplesmente a alma, ou uma manifestação de Jesus que morrera. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que estas dúvidas nos vossos corações? Vede minhas mãos e pés. Sou eu mesmo. Apalpai e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que tenho. Insiste assim o Mestre, que ele, agora glorioso, é absolutamente o mesmo que dias antes morrera na cruz e não apenas uma manifestação desencarnada. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés chagados, como que dizendo: Sou o crucificado ressuscitado. Mas, vacilando eles ainda, com muitas interrogações na cabeça e no coração, lentos em dar o passo decidido da fé, e estando transportados de alegria pelo que estava acontecendo, perguntou: Tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe ofereceram um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu à vista deles, para que vencessem as últimas resistências a bloquear aqueles corações sobre a identidade do Mestre. Mas o Senhor tinha outras coisas a falar aos seus. Primeiro se revelou como crucificado ressuscitado, e depois lhes disse: Isto é o que vos dizia quando ainda estava convosco, quando convivia em vosso meio antes da paixão. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Iluminados por tudo o que aconteceu, melhor compreenderão o que as Escrituras disseram a meu respeito. Como compreenderão as palavras que vos dirigi, os meus ensinamentos e tudo o que fiz. A partir de mim, compreenderão melhor a antiga aliança, suas figuras, suas profecias. Abriu-lhes então o Espírito, para que compreendessem as Escrituras, dizendo: Assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, como acabam de constatar, e que em seu nome, partindo da experiência que estão vivendo e melhor iluminados pela fé, se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Ninguém deve sentir-se excluído do banquete celestial que é servido para todos os povos, para todas as raças e línguas. Minha mensagem de salvação é universal. Todos meus passos me levaram a Jerusalém. Daqui
se irradiará a minha mensagem. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Pregarão não somente com vossa palavra, mas também com a coerência de vida, o que pode levar até ao derramamento de sangue. Eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. A partir de então, por ele impregnados e vivificados, levarão a chama do amor aos 4 cantos da terra. Ascensão. Jesus se separa dos seus, e estes estão certos de que, mesmo assim, ele continua presente. Terão um passado maravilhoso a refletir e a celebrar. Um futuro difícil, mas grandioso, os espera. Por isso tudo, sentem-se felizes e jubilosos. Deus é verdadeiramente bendito. Depois os levou para Betânia, a pequenina aldeia nos arredores de Jerusalém, localizada no Monte das Oliveiras. Tantas vezes procurou hospedagem lá, na casa de Lázaro. Assim, contemplando Jerusalém do alto e levantando as mãos, os abençoou. Enquanto os abençoava, separou-se deles e foi arrebatado ao céu. Os discípulos e discípulas, contudo, tinham a certeza de que não estavam órfãos. O Senhor continuava com eles, numa presença não menos eficaz. Depois de o terem adorado, voltaram para Jerusalém com grande júbilo. Não se sentiam frustrados, iludidos ou desamparados. Encaravam tudo e todos com nova visão e permaneciam no templo, louvando e bendizendo a Deus, até o momento quando se sentiram enviados para o mundo que aguardava a mensagem de salvação.